Muito bem, gente. Então, estamos aqui no nosso online. Espero que todo mundo aqui na sala esteja ouvindo bem. O Kim, quando fala, ouve legal. A turma do online também está ouvindo. Então, nós estamos indo para a nossa segunda palestra do dia, né? Segundo momento nosso de interação. Tivemos aqui a exposição, o keynote do nosso querido Esteban, né? Falando sobre produção, desenvolvimento de jogos. E, nesse sentido, muito sobre, Kim, ele falou muito aqui para a gente sobre futuro, né? Sobre possibilidades do que está Eu vindo aí, assisti tendência. aquela bruxaria, não, eu tava É acompanhando. feitiçaria. Não é, Exatamente. não é possível que aquilo ali tenha. Ninguém consegue explicar, então, mas acontece, né? A gente vive no mundo da programação, a gente sabe como é que é isso também, mas ali é num outro patamar, né? Coisa de maluco. Sim, sim. E agora, meus amigos e minhas amigas, quero tomar a liberdade de apresentar a vocês, né, o nosso querido Kim Kasnovski, Kim, que é da Double Dash Studios, um dos estúdios mais renomados do país, está muito tempo aí na estrada, que é um dos sócios fundadores lá do estúdio, e vai falar para a gente vai bater um papo aqui com ele sobre as oportunidades relacionadas a jogos licenciados, né, Kim? A gente esse papo nosso aqui também, mesma coisa, quem quiser mandar perguntas online também fica à vontade nos comentários. A galera que está aqui também na sala, a hora que quiser fazer perguntas também, a gente vai ter uma aberturazinha de um tempo, de um espaço temporal, para que vocês também possam interagir. Kim, eu queria que você, de começo, meu amigo, fizesse, antes disso, me perdoe, tenho que novamente agradecer o patrocinador, né, a nossa Secretaria Municipal das Culturas aqui da Prefeitura de Niterói, está viabilizando o evento, agradecer a coorganização da Associação de Criadores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro, da DIJUF, do Instituto de Computação, que está cedendo aqui o espaço para a gente, e, claro, a presença de todo mundo no online e no presencial aqui. Kim, queria começar com o começo mesmo, queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho do início da tua trajetória, como é que você entrou nesse universo do mundo dos jogos, e, claro, antes ainda de chegar na parte dos jogos licenciados, né? Como é que você começou nessa história, o que te gerou esse interesse, e se apresenta aí para a turma. Beleza. Bom dia, pessoal. Meu nome é Kim. Como o Márcio falou, eu sou sócio fundador da Double Studios, um estúdio aqui do Rio. Eu comecei na indústria de videogame já tem um tempo. Eu comecei pelo menos a me relacionar e tentar entender mais sobre como é que as coisas funcionavam mais ou menos por 2011. Então já tem mais ou menos uns 13 anos aí que eu tô me relacionando com a indústria. E acho que profissionalmente deve ter pelo menos uns 9 anos que eu tô profissionalmente atuando. E eu comecei, na verdade, acho que desde os meus 5 ou 6 anos eu gosto muito de videogame. Eu sou da geração que teve o PlayStation 1, foi o primeiro videogame que eu tive, na verdade, oficial. E eu gostava bastante de jogar e era uma forma que eu tinha de, sabe, me conectar com novas realidades. Eu morei no interior do Rio de Janeiro, durante os 5, 10 anos, então eu tinha poucas pessoas perto de mim, porque eu morava numa região de veraneio, né, que as pessoas vão nas férias. E videogame era meio que a minha forma de socialização com coisas que não fossem só a minha imaginação, propriamente dito. E quando eu cheguei a fazer faculdade na UFRJ, fiz algumas faculdades diferentes, na verdade. Comecei estudando física na UFRJ, depois fui para engenharia de controle e automação, que seria o mais perto de robótica lá da UFRJ. E durante a faculdade de engenharia eu comecei a ter contato com programação. Eu já estudava por fora, por conta própria, porque na minha adolescência eu participei muito da trajetória dos MMORPGs, então eu queria fazer os meus próprios servidores, queria fazer as minhas próprias coisas e na época da internet eu via que, tipo, você precisa saber programar para fazer algumas coisas. E aí eu tentava aprender e aí quando eu formalmente comecei a desenvolver uma estrutura mais sólida de programação, eu comecei a tentar experimentar as minhas próprias coisas. E foi nesse processo de experimentação que eu conheci as pessoas na época que era um grupo de estudo da Double Dash e fomos começando a tentar desenvolver as nossas próprias coisas. A gente participou de várias game jams e fomos entendendo um pouco mais sobre a indústria, conhecendo mais pessoas nesse processo. É, e acho que mais ou menos foi assim que eu comecei. E, bom, quando a gente criou a Double Dash, foi mais ou menos a gente deu o nome mais ou menos em 2013, mas a gente oficializou de começar a tentar, de fato, fazer alguma coisa mais profissional, que tipo, a gente finalmente caiu a ficha do tipo, não, peraí, dá pra viver disso, dá pra viver de jogo. Em 2015, quando a gente ganhou uma competição que o PewDiePie, o Markiplier e o Jacksepticeye jogaram um protótipo que a gente fez em 72 horas, e com essa
com essa exposição a gente pensou, não, peraí, sabe? Tipo, a gente não é só maluco e gosta dos nossos jogos. Tem pessoas que também valorizam e acreditam que de alguma forma tem potencial. E aí em 2015 a gente tentou formalizar justamente a empresa e começar a de fato ter um- uma recorrência de trabalho, uma escala e uma rotina, e até ter escritório, etc. E com isso, a gente em 2016, final, dezembro de 2016, início de 2017, na verdade, a gente já estava tentando sobreviver de jogo, a gente ainda não sabia muito bem como fazer isso, mas teve um advento na indústria que foi muito importante, que eu não sei se da galera que está começando hoje talvez não tenha um pouco da noção disso, mas em 2016, 2017, era difícil falar sobre jogos, porque jogos estavam sempre sendo associados a outras coisas. Tipo, as pessoas falavam, bom, elas ainda falam hoje, mas falam muito menos, que jogo é joguinho e é coisa de criança e quando não é coisa de criança é coisa de caça-níquel. Na época era assim que a geração pensava. E em 2016, final de 2016 início de 2017, a gente teve uma mudança por causa da Ancine, a Agência Nacional de Cinema criou o Prodave 14, que é uma linha de investimento só para jogos. Faz um tempo que não tem, mas em 2016 e 2017 teve, que basicamente ela virou e falou: então, jogo é uma obra audiovisual e é passivo de investimento. E aí isso, sabe, fez um grande impacto na indústria, porque a gente começou a poder falar com as pessoas com o lastro, né, com a confirmação da Cine, e a gente se inscreveu no primeiro edital do Prodave 14, que foi. Eles abriram literalmente antes do Natal e, na verdade, o processo de inscrição foi em janeiro. E a gente participou disso, eram 22 vagas para o Brasil inteiro, né? E a gente passou, né, no edital com um jogo que na época se chamava Hacked Boy, que foi o protótipo que a gente fez, que o PewDiePie, o Markiplier e o Jack jogaram, e que posteriormente a gente, com o investimento e fazendo o jogo maior, a gente mudou o nome para Skyrocket. E foi o primeiro lançamento autoral que a gente teve, sabe, foi o momento em que a gente virou a chave de, tá, tudo bem, tipo, agora a gente tem tempo de vida, a gente não vai fechar daqui a um mês, então a gente pode agora ao luxo de planejar as coisas com um pouco mais de estrutura e se profissionalizar mais. E nesse processo a gente foi fazendo algumas outras coisas em paralelo, a gente foi fazendo prestação de serviço, a gente fez jogos para Cartoon Network, a gente fez jogos para Tom e Jerry, Ben 10, Turma da Mônica, que são marcas, né, nesse processo, aí são marcas da Cartoon ou da Boomerang, e foi assim o nosso primeiro contato com marcas licenciadas. E era muito mais numa questão de, bom, a Cartoon tinha uma demanda, ela falava um briefing e ela acreditava na gente para executar a ideia daquele briefing. Então, basicamente, por exemplo, a Cartoon chegava para a gente e falava: a gente quer fazer um Infinity Runner para crianças de 4 a 7 anos. E não pode ter texto, não pode ter, sabe, tem que ser fácil de jogar, precisa ser um toque só. E a gente imaginou isso funcionando para o desenho do Tom e Jerry. E aí a gente montava uma proposta do que a gente podia fazer com isso, qual que era a nossa ideia criativa para atingir o resultado que eles queriam. E aí, se eles gostassem, eles pagavam a gente para executar e o direito era todo deles e eles exibiam no site. E a gente foi fazendo isso, lançou o Skyrocket e quando a gente estava terminando de lançar o Skyrocket, a gente recebeu uma mensagem do Cop Studios, que é a desenvolvedora, o estúdio de animação que criou o Irmão de Orel, junto com o Juliano Henrico. E eles estavam falando que tinham passado no edital da Ancine, da linha seguinte da nossa, e que eles estavam querendo uma empresa que pudesse ajudar na produção desse jogo, porque eles não sabiam produzir o jogo, eles só sabiam fazer a animação propriamente dita. E aí a gente já gostava bastante do Irmão de Orel, a gente já tinha feito inclusive propostas de jogo para Cartoon, para o Irmão de Orel, porque na época a Cartoon estava tentando ver se queria fazer ou não. Então a gente já gostava da animação, já assistia bastante. Na época a gente tinha um escritório físico no centro do Rio e a gente almoçava junto e a gente na nossa sala do escritório a gente tinha uma TV que a gente ficava assistindo Irmão de Orel na hora do almoço. Ou outros desenhos, a gente sempre gostou muito de assistir animação.
E aí, bom, com essa conversa com o Copa, a gente começou a criar o relacionamento para entrar como coprodutor no jogo do Irmão de Orel. Então, fazendo aí o link da minha trajetória, foi assim que a gente começou a ter um contato mais direto com jogos que são associados a marcas, porque apesar da Cartoon também ser, a gente não lidava diretamente com a construção, a direção da marca e como que a gente criava conteúdo para aquela marca. Conteúdo original, né? Porque o jogo do Irmão de Orel, a gente fez coisas que são do universo do Irmão de Orel, mas a gente também cria conteúdo original no jogo. O capítulo 2, por exemplo, é o conteúdo todo original. Que é uma relação bastante diferente, né? É um processo de criação um pouco diferente. Porque você precisa, basicamente, você precisa sentar com a direção criativa daquela marca e entender como que é o direcionamento criativo, quais são as regras, o que você pode, o que você não pode, porque tem várias coisas que, por exemplo, a gente precisa ter de preocupação que o público no final não consegue saber, porque são coisas específicas do autor ou da própria restrição da franquia. E além disso, como a gente estava entrando como coprodutor, a gente também tinha que conseguir construir um pipeline de criação de jogo que se adaptasse ao universo da animação. Porque o Copa Studios, sabe, tem uma animação incrível, eles têm muitos animadores diferentes, eles têm um pipeline todo específico deles que usam Toon e etc. E na época não tinha uma integração boa de Toon e Unity, que foi a engine que a gente usou para fazer o jogo. Então a gente teve que basicamente sentar junto, eu sentei junto com os diretores de animação, de cenário e etc. E com os diretores de produção do Copa, para eles me explicarem como é que funcionava o processo de produção deles e a gente juntos desenhar um processo que era colaborativo Double Dash e eles. Então a gente dizia mais ou menos como que eles tinham que produzir, como que eles tinham que exportar, quais eram as limitações que eles teriam especificamente para o jogo, porque muito da nossa premissa, quando o Copa veio falar com a gente e a gente comprou esse barulho, era conseguir fazer com que a experiência final do jogo fosse pelo menos visualmente, o mais próximo possível de estar assistindo um episódio. Como se você tivesse a sensação de que você está assistindo. A gente brinca dizendo que na DD a gente conseguiu atingir isso e até foi um pouco além, porque é a sensação que você está jogando uma temporada. Porque no jogo a gente tem mais de 5.000 linhas de diálogos, então tipo, a gente tem bastante tempo e bastante diálogo comparado também a uma temporada. Então a gente tem mais ou menos 75% de uma temporada é o que a gente tem de conteúdo no jogo. E que foram diversos desafios por conta disso, né? Porque localizar o jogo virou um desafio. A gente na época estava tentando colocar vozes também, que foi uma coisa que a gente infelizmente não conseguiu, que também era um desafio, porque diferente da temporada da animação, em que a gente tem uma distribuição de fala bem grande, no jogo a gente tem uma concentração de fala muito grande no Irmão de Orel. Então seria, por exemplo, um processo de conseguir gravar essas vozes sem perder a voz da voz da pessoa que faz a voz original, seria um desafio de logística, porque não dá para gravar 8 horas por dia durante um mês, porque essa pessoa vai ficar sem voz muito rápido. E eu acho que foi esse todo o contexto de começo do Irmão de Orel. Eu imagino que você tenha perguntas específicas também para poder Então, falar. algumas. Mandei. Eu, eu queria entender o seguinte, Kim, a gente, historicamente, quando pensa na construção de um estúdio de jogos, né, o teu começo é muito parecido com um padrão, né? A galera da turma que não é... Hoje em dia tem o curso de graduação em jogos, né? As coisas estão acontecendo de maneira um pouco mais consolidada, com um caminho mais claro, né? Mas o Sim. começo é Na muito nossa esse época mesmo, é era tudo juntar os mato, né? amigos. Nossa época era tudo mato, não tinha curso, imagina, isso é uma loucura. Então, hoje, naquela época, então, portanto, você de fato ia estudar uma outra área, você gostava do assunto e você ia achando um jeito de se embrenhar no meio desse mato, para dali tirar algum coelho, né? Hoje tem os caminhos que são um pouco mais claros, não estou dizendo que é fácil, né? Mas, de toda forma, é um pouco mais claro. Uhum. O teu início é muito semelhante a outros inícios, né? Então, de fato, juntar a galera, ter um interesse, o jogo ser o elemento que, de alguma maneira, fez parte da juventude, da infância, e ali você juntar uma galera que gosta e ir percebendo os caminhos para achar como, de fato, viver disso, né? O tema da nossa mesa final está justamente nessa lógica, né? Como é que vive dessa parada
como é que ganha dinheiro com isso, como é que dá para viver, né, desse negócio de jogos. Mas eu acho que no meio, a tua transição de processo ela é um tanto distinta. Porque o que eu percebo de linha, via de regra, é que a prestação de serviços a terceiros é, na verdade, o primeiro caminho que a galera consegue achar para poder ganhar os primeiros dinheiros, e aí vai ganhando corpo para pensar num jogo autoral. Vocês tiveram, na verdade, uma percepção de conseguir achar um espaço para o que depois vira Skyrocket, né? Vou poder ter ali já um início, né, vinculado a um processo de funding, não início propriamente dito, mas ter um jogo autoral antes, talvez, da grande prestação, ou mesmo de uma coprodução do tamanho que é com o Irmão do Jorel. Eu queria que você conseguisse pontuar a importância da conexão com as políticas públicas, de como é que isso fundamentou o processo e se isso foi importante para que vocês fossem procurados pela Copa Studios, que já era um estúdio muito grande, né? O Irmão do Jorel já era uma animação muito conhecida, de grande repercussão, quando chega até vocês. Então, eu queria que você conseguisse pontuar a importância desse tipo de financiamento, desse tipo de interação com linhas de fomento, né, do setor público na direção do setor privado. É exatamente isso que você falou, Márcio. Tipo, eu acho que a nossa trajetória ela acaba divergindo um pouco do padrão, porque infelizmente, eu digo infelizmente porque eu gostaria que isso não fosse uma exceção. A gente é uma exceção dentro da indústria, né? Tipo, ter recebido um investimento público do volume que foi, que na época foi R$ 500, como o primeiro projeto autoral. Isso era uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo também era uma oportunidade muito grande. E a gente teve esse privilégio de conseguir receber isso. Mas o nosso começo mesmo, ele estava caminhando para ser exatamente o que você falou. Antes da gente passar no edital, a gente fechou um contrato com um cliente, com dois, na verdade. A gente fechou um contrato com a Piraquê e um outro contrato com uma pessoa física mesmo, para fazer alguns jogos. E esse da Piraquê foi o primeiro meio que projeto que a gente pegou para fazer e a gente começou a não trabalhar mais de graça, porque durante muito tempo a gente ficava trabalhando de graça no sentido de, bom, a gente estava tentando, usando os nossos próprios recursos para tentar fazer as nossas ideias, mas não necessariamente a gente estava gerando dinheiro com isso. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a perceber, quando a gente começa a fazer esses primeiros serviços, que se a gente não conseguisse conversar e entender com outras empresas o que estava acontecendo, tipo, como que elas sobreviviam, como que elas faziam, ou como que, sabe, de alguma forma a gente conseguia vencer os desafios que a gente tinha, que a gente não conseguiria ter uma vida longa. Porque, parafraseando aquele ditado popular, né, uma andorinha não faz verão, era basicamente a sensação que a gente tinha. Tipo, a gente sozinho em casa fazendo as coisas não fazia muito sentido para uma indústria. E foi nessa época que a gente começou a tentar procurar outras empresas que estavam fazendo jogos, e era um movimento coletivo, não foi a gente que começou, né? Todo mundo estava começando a tentar se procurar, porque estava nascendo uma nova geração. Porque tinha uma geração anterior, que era um pouco mais contida em si, e definitivamente não se comunicava tanto, mas a geração que estava vindo de novas empresas estava vindo com uma mentalidade muito mais de tipo, cara, vamos lá, eu não posso nem dizer que aquelas pessoas são meu concorrente porque tá todo mundo morrendo de fome. Então vamos ver como que as pessoas, sabe, de alguma forma morrem menos de fome e depois a gente se preocupa em realmente virar e falar, cara, não, a gente está competindo diretamente. E foi nesse movimento, mais ou menos por volta de 2014, 2015, que a gente criou o que a gente chamava na época de Ring e que virou esses jogos, né? Então, eu era uma das pessoas que estava na formação da ideia do Ring, e foi muito a partir de juntar essas pessoas que a gente começou a discutir sobre, cara, mas peraí, a gente precisa de ajuda, sabe? O Estado, de alguma forma, precisa ajudar a gente precisa discutir sobre política pública. E aí a gente teve a oportunidade de ir no BNDES conversar, a gente teve a oportunidade de ir na Ancine conversar. A Ancine, quando começou a divulgar que ia investir em jogos, a gente conseguiu ter uma reunião com eles e explicar mais ou menos o que era a nossa indústria, porque eles também não faziam ideia. Na época a gente participou da construção do primeiro contrato, que foi um contrato que não é um contrato maneiro, mas era o que dava para fazer na época com o que a gente tinha de conhecimento da indústria. E isso definitivamente foi muito, mas muito, muito importante para a gente como Double Dash. Não só participar
receber o dinheiro, que é definitivamente uma coisa muito importante, mas ter participado desse processo e participado dessas discussões e entendido um pouco melhor como é que se joga o jogo e ter essa maturidade de conseguir entender que não é só o conhecimento técnico de programação que eu precisava também ter outros conhecimentos de gestão, administração, contabilidade, etc., para conseguir fazer as coisas funcionarem, que foi dando para a gente a maturidade profissional que a gente precisava. Então eu diria que se não fosse por esse processo, se não fosse pela criação do ringue, se não fosse pela participação dos eventos, da gente criar a rede de pessoas, da gente estar sempre conversando e trocando, e o edital do Ancine, definitivamente a nossa trajetória teria sido diferente. A gente teria passado por muitas outras coisas diferentes. Eu gosto de pensar que seriam coisas piores, porque eu acho que a gente deu sorte nesse contexto. E hoje em dia eu vejo a política pública muito ainda como um papel fundamental para muitos contextos. Apesar de você falar que a Double Dash é uma empresa renomada e conhecida no país, tipo, a gente. Eu gosto de pensar que tipo, a gente sim está num meio do caminho aí de sucesso, mas ainda está muito longe de fato ser, por exemplo, como um estúdio de fora consolidado que, sabe, tem um caixa operacional positivo o tempo todo do ano e que tá, sabe, é uma discussão muito mais sobre como é que faz esse dinheiro virar mais dinheiro e não como é que a gente faz o dinheiro não acabar, porque na nossa realidade ainda no Bodest, a gente ainda pensa como é que a gente faz o dinheiro não acabar. E eu diria que a gente também teve outras coisas que foram importantes de política públicas que precisam continuar existindo para que outras pessoas também consigam galgar os mesmos caminhos que a gente passou. Tipo, a gente também recebeu, por exemplo, edital no Dinheiro no Startup Rio, da FAPERJ, para a gente poder fazer um outro protótipo de jogo que a gente fez. A gente também, hoje em dia, a gente recebeu dinheiro da Lei Paulo Gustavo para fazer o próximo projeto que a gente está fazendo, para diminuir o risco do projeto. Então, a política pública definitivamente é uma coisa que ajuda muito a gente a conseguir, sabe, assumir alguns riscos, porque a gente está numa indústria de alto risco. E a gente tem um perfil de investimento aqui no Brasil que é averso a risco. Então, a gente ainda tem dificuldade de trazer o privado para investir nas ideias. É verdade, Kim. E aí você coloca muito bem, né? A necessidade do Estado atuar junto, e não é nada diferente do que já acontece lá fora, né? Exatamente. Gosto de ver também, de perceber como é que você, quando pontua a história do irmão do Jorel, né, do jogo, né, da coprodução de vocês, como é que isso também advém de uma lógica do próprio edital da Ancine também no ano posterior. Queria que você detalhasse, antes de colocar as perguntas que o pessoal está fazendo aqui, de abrir as perguntas de quem está presencial, como é que foi essa negociação? O que você acha que qual pedra no sapato, qual dificuldade que aparece no caminho que você gostaria de compartilhar com o pessoal no sentido de preparar quem eventualmente possa ter no futuro uma negociação, seja para uma coprodução, seja para o desenvolvimento sob encomenda, quando você se relaciona com agentes externos, especialmente agentes que não são tipicamente de games, né? Porque jogos licenciados é justamente sobre marcas que não são do universo dos jogos. O que você gostou? O que você pontuaria para o pessoal ter atenção, para ter cuidado na hora de fazer essa negociação, que pode levar ao sucesso ou, eventualmente, se não observado, ao fracasso de uma relação como essa? Essa é uma pergunta difícil. Bom, Por isso que eu eu acho fiz. que Se fosse fácil. tecni- é importante ter em mente que, independentemente de ser uma marca ou não, você precisa ter conhecimento de técnicas de negociação. Você conseguir entender que a negociação, e pelo menos isso é uma coisa que eu tenho para minha vida, e é uma premissa que eu gosto de pensar que é assim, que negociações boas necessariamente as duas partes saem ganhando. Porque, para mim, um negociante ruim é aquele que está tentando, de alguma forma, só se privilegiar. E nesse contexto, ainda mais numa perspectiva de coprodução, você não vai querer isso. Porque você quer que a pessoa que esteja junto com você também esteja crescendo e também esteja tendo vantagens nessa negociação. Então, para mim, é uma premissa de sempre tentar fazer uma negociação ganha-ganha. Isso não é fácil de se fazer e não é trivial, porque não é o comum dentro da lógica da sociedade capitalista que a gente vive, pensar que a gente está fazendo negociações que são, entre aspas, mais humanas, né? Que elas são mais equilibradas e mais menos focando necessariamente no benefício de só uma das partes.
Tempo de produção é uma questão específica, volume de recursos, Não, a e aí organização dos processos internos, como é que essas coisas, eu acho que talvez sejam, pode ser, posso estar entendendo errado, mas são pedras no sapato? Podem dificultar sim, uma sim. negociação como essa? Como é que é esse cabo de guerra na hora desse tipo de negociação? Definitivamente você precisa conseguir entender, quando você estiver se relacionando com uma marca, qual que é o ponto forte daquela marca. Porque não é porque você tem uma marca associada que necessariamente seu jogo vai ser um sucesso, um puta sucesso que vai explodir, que vai vender, que você vai ficar rico. Na maioria das vezes isso não necessariamente é verdade. A marca, ela é um diferencial de acesso ao mercado e de comunicação que você tem com o público que pode te ajudar numa determinada direção. Mas se você escolher a direção errada, ela não vai te ajudar em nada. E em alguns casos, dependendo do que você tome de decisão, até te atrapalha. Vou te dar um exemplo. Imagina que você vai lá conversar com a galera do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, e você sugere para eles para fazer um jogo para a galera de 60 anos. Ou um jogo para uma galera mais adulta. É, Você precisa conseguir entender se isso vai se comunicar com quem hoje consome os produtos da Turma da Mônica. É óbvio que as pessoas de 50, 40 anos, elas vão conhecer a franquia, não é uma dúvida. Mas conhecer e consumir são coisas diferentes. Então, por exemplo, um dos desafios que a gente teve muito no Irmão de Orel é que muitas pessoas conhecem o Irmão de Orel, mas o padrão de consumo do consumidor médio do Irmão de Orel é um consumo passivo. Que é basicamente, tipo, eu assisto na TV quando passa, mas não necessariamente eu tô indo ali atrás de comprar uma camisa, de comprar um jogo, de, sabe, comprar algum tipo de coisa. Então, conseguir entender qual que é a relação do público com aquela marca é muito importante. Eu consigo dar um exemplo, por exemplo, que é completamente diferente. Se você for ver o case de sucesso da Domativa, com Ordem Paranormal, que é uma franquia do Cellbit, o Cellbit, desde o começo da marca dele, ele faz uma direcionamento para o público que é um público consumidor ativo. Então as pessoas estão sempre comprando livro, estão sempre comprando camisa, estão sempre comprando participação de um RPG. Então, se você vê o sucesso que teve a campanha de financiamento coletivo do jogo, do Ordem Paranormal, é muito associado a isso, porque literalmente eles já tinham, a Domativa sabe fazer muito bem financiamento coletivo, não tem nem como discutir, acho para mim a principal referência aqui no Brasil, e eles tinham um público que era muito bom para fazer isso. E aí, não à toa que eles quebraram vários recordes de financiamento coletivo. Com a gente do Irmão de Orel, a gente teve que pensar quais são as estratégias, qual que é o tipo de público, porque, por exemplo, o edital ele tinha uma linha direta de como que o jogo deveria ser feito. Então a gente já tinha algumas amarras específicas que foram no processo de inscrição do edital. E a gente precisava pensar como é que a gente adapta. Por exemplo, uma das coisas que estava amarrada no edital era que o jogo deveria ser premium, pago. Então a gente teve que seguir com a ideia de ser um jogo pago. E depois que a gente lançou e conseguiu criar alguns dados para virar e falar, cara, não, vamos tentar melhorar a acessibilidade, porque a gente entende que o público do Irmão de Orel não necessariamente é um público que tem espaço na saúde financeira para ficar investindo em jogo, ainda mais em jogo que não sabe que é um sucesso, porque é diferente de você gastar R$ 300 no God of War, porque comprar o God of War ou comprar o Kong é um status social, né? Tipo, literalmente você está fazendo parte de um movimento de várias pessoas que estão aprovando aquele jogo e que você vai literalmente ter assunto para conversar com eles. E outra coisa é você comprar um jogo independente que literalmente é de um nicho específico que não necessariamente, sabe, você vai chegar na sua escola ou na sua faculdade e vai ficar conversando sobre ele. Provavelmente dito. Talvez dentro da sua bolha você consiga, mas não é uma coisa tão comum assim do brasileiro. É, então, conseguir fazer esse relacionamento, sem dúvidas, foi um desafio. E sobre do ponto de vista de processos que você falou, Márcio, é muito importante você conseguir entender quais vão ser as responsabilidades de cada uma das partes envolvidas. Porque é mais comum, por exemplo, você ter relações de marca que você assume toda a responsabilidade. Não é tão comum assim de coprodução. Por exemplo, no caso da Cartoon Network, a gente assumia toda a responsabilidade, o que às vezes era muito ruim, porque, por exemplo, a gente foi fazer o jogo do Tom e Jerry e a gente não recebeu as cheats dos personagens. Então, literalmente, a gente teve que desenhar por cima do desenho para conseguir entender como que a gente ia fazer as animações, porque a gente não tinha acesso a esse material. A Cartoon não tinha isso já pronto. Então, na maioria das vezes, a gente tinha que completar com conhecimento nosso. E isso era uma coisa que na época a gente não levava em conta, mas que era importante da gente saber. Bom, depois que a gente fez o primeiro jogo e sofreu com isso,
gente começou a levar em conta na hora de fazer o planejamento e orçamento dos projetos. Porque, eventualmente, a gente precisava levar em consideração, tá, beleza, e se a gente tiver que aprender a desenhar como é no Ben 10, como é que a gente faz? E, eventualmente, a gente também começava na negociação a falar, pô, então, o que vocês têm de banco de assets que a gente possa usar como referência? E aí, quando o projeto tinha, a gente sabia que as coisas iam ser mais tranquilas, então a gente podia negociar melhor, no caso, com menos preocupação. E no caso de coproduções tipo do Copa, que realmente o Copa assumiu um pedaço do desenvolvimento, era o trabalho de mapear como que a gente ia fazer funcionar. E isso, definitivamente, se tivesse sido negligenciado no Irmão de Jorel, eu fiquei mais ou menos quase 3 meses mapeando o processo e discutindo para eles como é que a gente faz funcionar. Então, basicamente, era foi no começo de 2020, mas antes de março. Então, basicamente, foi antes de ter o lockdown. Então, eu ia lá pro Copa, a gente ficava numa sala de reunião com os diretores, eu pedi para eles me explicarem como é que funcionava determinada coisa, a gente desenhava como que eles iam fazer, e aí eles, no dia seguinte, por exemplo, testavam o que a gente desenhou, eu recebia o output e via, tá, beleza, como é que eu vou adaptar isso dentro do jogo? E como é que eu vou adaptar esse processo? Porque o que a gente desenhou no papel, no mundo das ideias da cabeça, tudo parece funcionar. Aí quando você vai para fala, você começa a perceber que tem buraco. Aí quando você vai para executar, você percebe, caralho, que ideia merda que eu tive. É basicamente assim que a vida funciona. Então, muitas vezes aconteceu isso. Muitas vezes aconteceu do tipo, a gente desenhar um processo, a gente executar, e aí, na execução, o animador virar e falar, cara, se eu fizer isso, eu vou demorar meia hora para gerar 10 segundos de animação, não tem como, eu preciso, sabe? Não é essa proporção, não, se bobear é até pior, tá? Porque o gerar tempo de animação é bem difícil. Então a gente precisa fazer diferente. Então, tipo, para exportar, se fizer desse jeito, todo animador vai errar, porque muda muito o processo. Então a gente teve que fazer adaptações. Uma coisa que foi bastante desafiadora pra gente no jogo foi que, como não tinha integração e a gente queria deixar a animação o mais fluida possível, sem perder o conhecimento que o Copa tinha, não tinha como a gente, por exemplo, fazer o jogo usando Spine, que era uma ferramenta na época que era animação por bônus. Então o jogo do Irmão de Jorel é tudo frame a frame, mesmo que a- porque a gente pensou, como é que a gente consegue fazer com ter toda a ferramenta que eles têm do Tumbum, e aí o que dava para fazer era frame a frame, e aí a gente da Double Dash desenvolveu uma ferramenta que fazia comparação de frame, e se o frame fosse parecido, muito parecido ou igual, ele fazia uma referência ao frame anterior só. Então, tipo, ao invés de, tipo, o animador exportava 400 frames para uma animação, e quando a gente jogava para Unity, a nossa ferramenta transformava em 17, porque ficava usando os repetidos. E isso foi uma coisa que a gente desenvolveu no processo de mapeamento de processo, porque a gente tinha uma ideia de que daria para pedir para eles exportarem bonitinho, e aí tinha toda uma regra para se exportar, e aí eventualmente eles começaram a falar, cara, a gente está tendo muito erro de exportação porque isso é difícil de explicar para o animador, e ter que ficar fazendo essa verificação vai ser custoso. E aí a gente virou e falou, tá, beleza, vamos sentar aqui e fazer uma nova ferramenta para automatizar esse processo, porque senão a gente vai demorar muito mais para fazer o jogo. Tudo parece muito bonitinho quando tá pronto, mas ninguém sabe. Todo mundo vê, né, a glória, mas não vê a luta, né? Kim, eu acho que a gente tem perguntas no virtual. Eu não sei se aqui no presencial tem pergunta. Tem pergunta do Bernardo. Então, é o seguinte: eu vou levar ali o. Bernardo, você quer vir aqui? Pode. O Bernardo vai sentar aqui, vai se apresentar, vai fazer a pergunta dele. Oi? Senta aqui no meu lugar, faz a tua pergunta. Mas aqui tá sem microfone, tá? Mas ele não vai, aí ele não vai ouvir. Vem cá. Não, vai. Senta ali um minutinho. Vai. Vai sentar na cadeira do Márcio, é um grande desafio. Não, tô importante. Tá ligado aqui o microfone? Tá sim, tô te Tá, ouvindo. tá. Então, Kim, prazer, meu nome é Bernardo. Prazer. Eu sou produtor independente, mas não de jogo eletrônico. Eu estou fazendo um sistema de RPG de mesa chamado Sistema 6D6 há 7 anos. Irado. E aí. Não poder te ouvir. Aqui dentro. Alô, alô, tá desligado. Bora pra gente. Eu posso falar nos dois lugares ao mesmo tempo. Pode. Vai. Alô, alô, vocês me escutam? Me apresentando, meu nome é Bernardo, eu faço o sistema 6D6 há 7 anos, é um sistema de RPG de mesa. Vai falando. E aí, o que eu queria perguntar para o Kim é o seguinte:
ele falou muito sobre a questão de ele ter feito Ben 10, jogos no cenário de Ben 10, de cenários diferentes, né? Do Irmão de Jorel, Tom e Jerry. Então, todos esses desenhos, eles têm cenários diferentes, muito diferentes entre si. O Tom e Jerry, ele pega uma faixa etária, ele pega um cenário contido ali. O Ben 10, por si só, já tem 3 desenhos diferentes, cada um com seu próprio cenário. A gente vê também jogo atualmente de Star Wars, que também tem vários que lançaram, e aí já é um cenário completamente diferente também, que pega outro público, tem outro propósito, enfim. E você também mencionou, por último, até por coincidência, o Ordem Paranormal, que também é um sistema de RPG, que foi transformado pela Dumativa, está sendo transformado pela Dumativa, em um jogo eletrônico. Então, eu queria saber, até como produtor de um sistema de RPG que pretende um dia, caso dê certo, né, caso eu vire um Ordem Paranormal um dia, quem sabe, poder transformar o cenário que tem no meu sistema, que é um cenário pensado para RPG de mesa, enfim, que não é necessariamente pensado para um jogo eletrônico. E eu queria saber como que vocês convertem isso para o eletrônico. Qual é o desafio que vocês conseguem superar para produzir mecânicas dentro do jogo que vão conversar com o cenário daquela obra que vocês estão transformando. Tá. É isso. Beleza. Então, basicamente, sua pergunta é sobre como é que a gente consegue fazer essa tradução e adaptação do mundo, não necessariamente do mundo digital, para o mundo digital ou para linguagem de jogos, né? Uma das coisas que a gente faz normalmente na DD, quando a gente fecha um projeto, é que as primeiras semanas elas são muito mais da gente estudar sobre o universo do que de fato fazer o jogo. Então, por exemplo, no caso do Irmão de Jorel, a gente assistiu todas as temporadas do Irmão de Jorel que tinham disponíveis e o Copa ainda deu acesso pra gente às coisas que ainda não tinham sido lançadas. Então, literalmente, a gente assistiu o desenho para conseguir entender a linguagem, porque entender como é que aquela marca ou como é que aquele universo se comunica com o público era uma prerrogativa básica, por exemplo, de game design, porque, sabe, se a gente vai fazer o game design daquele projeto, a gente precisa entender como que seria o game design feito por um roteirista, entre aspas, do Irmão de Jorel. Sim, além disso, a gente também tenta procurar todas as referências de jogos que já foram feitos daquela marca, para a gente também jogar e entender o que a galera que veio antes da gente aprendeu ou fez no meio do caminho. Isso é uma coisa que a gente faz meio que de engenharia reversa, de conseguir entender. E eu diria que, por fim, a gente também, enquanto a gente está consumindo isso, a gente tenta achar referências de jogos de mecânica que dariam um bom contexto daquilo. Tipo, por exemplo, porque por mais que, por exemplo, a gente não tenha. Às vezes a gente não tem um jogo direto daquele contexto, a gente tem alguém que fez alguma coisa parecida. Então, por exemplo, no seu caso, se você quiser fazer o seu RPG virar um jogo digital, com certeza estudar o case do Ordem Paranormal vai ser uma coisa importante para você, porque você vai começar a entender como é que foram a comunicação, como é que foi a construção e apesar de não ser necessariamente o seu universo, talvez você tenha um público-alvo completamente diferente, você vai entender como que aquela comunicação aconteceu. E entender também a faixa etária e o público que você está fazendo também te dá uma informação importante sobre o que aquela faixa etária está acostumada a consumir de entretenimento. Porque isso é uma coisa importante, porque, sabe, você conseguir entender que quando você está fazendo um produto digital, você está competindo com entretenimento, não só com jogos, você está competindo, na verdade, com o espaço de entretenimento de tempo que aquela pessoa vai ter, você consegue entender também se o que você vai fazer é interessante ou não. Vou te dar um exemplo. Diversas vezes vieram empresas pedir orçamento pra gente para fazer, por exemplo, quiz para criança de 7 anos ou de 7 a 13. E aí eu sempre fui transparente nas minhas negociações e eu falava, cara, por mais que você queira me dar dinheiro, sabe, criança de 7 a 13 anos tá jogando Fortnite. Sabe, tipo, não vai querer responder um quiz, sabe? Tipo, sabe, vamos botar o pé no chão aqui e virar e falar que, tipo, isso era, sei lá, de 20 anos atrás, talvez isso desse certo. Hoje em dia, a gente vai estar competindo com Fortnite, com Netflix, com YouTube, que é muito mais divertido do que ficar respondendo pergunta. Então, se você quiser fazer alguma coisa, a gente não pode fazer um quiz, a gente tem que fazer alguma outra coisa. E isso, inclusive, transiciona para uma segunda pergunta que eu queria fazer, que era o seguinte. Eu vou te pedir para não fazer a segunda pergunta, está muito estourado. Tá, você tá. Para finalizar, o Anson que entrou. Tá, só para a gente finalizar de fato, Tá. senão não vai dar tempo.
Tá, Peço desculpas. tá, então tá bom. Bernardo, depois você pode entrar no Discord da Doubledash, que é Doubledash, é discord.gg/DoubleDashSTU, e aí você pode me perguntar lá, fica à vontade. Qualquer pessoa, na verdade, não só você, qualquer pessoa que estiver escutando aí. E se estiver vendo a gravação, se tiver gravação, também pode entrar lá e perguntar. Beleza. Depois eu entro em contato lá, se for o sistema 6D6, sou eu. Lá no Instagram, Beleza. enfim. Obrigado, Bebon. Deixa eu então encaminhar aqui. Obrigado, Bernardo. Pessoal, a gente está. Estouramos o nosso tempo, porque o tempo está estourado de trás, não é necessariamente culpa sua. Eu quero te agradecer demais aí a exposição. Tem perguntas online. Queria depois combinar com você da gente poder gravar, de repente, um vídeo com a resposta a essas perguntas, para poder postar também nas redes e a gente ter esse tira-dúvidas aí de pessoas que estão perguntando. A gente está tendo interação aqui. O Mundo Blitz mandou pergunta, GG Craft, Sérgio Vieira. Tem uma galera acompanhando a gente online e, enfim, interessados aqui em saber coisas como as negociações, como é que faz para chegar e oferecer jogos para empresas, né? Enfim, como é que a experiência dos jogos feitos de graça, como é que impactaram. Mas vão ficar todas essas perguntas no ar e a gente combina depois uma segunda sessão para você poder tirar mais essas dúvidas. Eu queria pedir a você para que, portanto, deixasse as redes, as formas de o pessoal contatar, né, a Double Dash, você no ambiente virtual, no mundo digital, e, obviamente, te convidar para daqui a pouquinho, né? Está atrasado, mas daqui a pouquinho tem a nossa mesa redonda, depois das nossas. Tem mais duas palestras, né, aqui, e tem a mesa redonda, que vai estar atrasada uns 30 minutinhos na programação, mas, obviamente, convidar você para voltar para a mesa redonda, já te agradecendo mais uma vez pela exposição que fez até aqui. Nada. Eu que agradeço o convite, Márcio. É sempre um prazer poder compartilhar. Eu acho que é uma premissa básica de sucesso da nossa indústria, a gente conseguir conversar sobre as coisas e tentar fazer com que as pessoas que venham depois de mim tenham mais ferramentas e mais acesso à informação do que eu tive, para elas conseguirem ir mais longe, né? E se quiser falar comigo, meu e-mail é kim@doubledashstudios.com. Tem as minhas redes também, que vai ser Kim Casnovos, mas é difícil de escrever, então eu imagino que seja relativamente difícil de me achar. Mas para conversar comigo e perguntar qualquer coisa relacionada, é muito mais fácil entrar no nosso Discord da Double Dash. A gente tem um Discord que é o nosso escritório e ao mesmo tempo também é a nossa comunidade. Então a gente fica lá online o dia inteiro. Então, se você entrar lá e mandar uma pergunta, com certeza a gente consegue ver e responder. E aí o Discord da gente é o link discord.gg/DoubleDashSTU. Beleza? Muito bem. Gente, uma salva de palmas para o nosso querido Kim. Quem está online pode digitar as palmas, quem está presencial. Kim, mais uma vez, muito obrigado. Até daqui a pouquinho na nossa mesa redonda. Nós vamos seguir agora para a nossa próxima palestra,